Você não está sem capacidade, você está em guerra com você mesma. Se você sente que tem um grande potencial, mas não sai do lugar, você até começa animada, mas desiste. Vê outras pessoas conquistando as coisas e pensa, por que não eu? Se você sente isso, esse vídeo é para você. Vou te mostrar hoje o que é autossabotagem de verdade, por que ela acontece e como sair desse ciclo. Você pensa que a autossabotagem ela é preguiça? Não é, tá errado. A autossabotagem é proteção. O seu cérebro, ele prefere o conhecido ao desconhecido. Tudo aquilo que é novo gera medo, gera insegurança. A gente acha que não é capaz, a gente tem medo de fracassar, a gente acha que alguém é sempre melhor para uma determinada atividade ou coisa que a gente quer fazer. A gente adia, né, sempre pelo medo. Então, mesmo que a sua área, o conhecido, seja pouco dinheiro, frustração, falta de tempo, mas o seu cérebro vai preferir isso do que se arriscar e ir para o novo, sair da zona de conforto. A autossabotagem, que a gente confunde aí com perfeccionismo, com preguiça, ela é simplesmente um mecanismo do teu cérebro para te deixar estagnada aonde você está. Um exemplo concreto, você quer ganhar mais dinheiro, quer trabalhar com a internet, você quer vender, mas você não quer aparecer. Você quer mudar de país, mas não faz, você adia. Você quer um relacionamento saudável, mas insiste em se relacionar com pessoas que não estão no mesmo objetivo que você. Autossabotagem é o preço invisível do medo. E as 5 formas mais comuns da autossabotagem são: a primeira delas é o planejamento inteligente. É você estudar, você pesquisar, você planejar, mas você não executa. E eu já fiz muito isso, tá? Eu estudava, eu entrei em mentorias, eu consumia conteúdos aqui mesmo na plataforma. Enfim, eu fazia tudo, eu só não executava. E por que não? Porque eu não me achava capaz de falar daquele determinado assunto. Embora a minha mentora, ela tenha dito, olha, eu te vejo como uma grande mentora de desenvolvimento pessoal. Porém, eu não tinha essa segurança em mim. Eu sempre estava esperando o momento certo. Só que esperar o momento certo, ele nunca vai vir, tá? Não espera motivação. Eu queria, vamos dizer assim, o resultado, mas como é que tu ganha segurança se tu não pratica? Depois que eu fiz os meus 3 primeiros vídeos para a plataforma vizinha, eu senti segurança. Eu fiz da câmera a minha melhor amiga. A segunda forma mais comum da autossabotagem é o perfeccionismo. É você só começar quando estiver pronta. E deixa eu te falar, pronta a gente nunca está. Se você não der o primeiro passo, você nunca vai se sentir pronta. No ponto anterior, eu falei, os 3 primeiros vídeos que eu fiz para a plataforma vizinha, para o TikTok, eu estava super insegura. Você está me vendo aqui agora fazendo esse vídeo com segurança, sem medo. Mas os 3 primeiros, eu vou falar, os 3 primeiros que eu postei, mas e aqueles que eu fiz e que deixei no telefone, porque eu queria tudo perfeito. Só que a perfeição, gente, não existe, tá? Não existe, não. Você querer o cenário perfeito, o melhor equipamento para começar, você vai investindo aos poucos. Mas a princípio você tem que começar com aquilo que você tem. Não esperar motivação para começar. Por quê? Quem resolve mudar de vida não só muda quando está motivado, faz mesmo sem motivação. Faz mesmo se não estiver animado. Por quê? Porque ele tem um propósito muito bem definido na vida dele. Ele quer vencer a vida, ele quer vencer na vida. Então, ele não vai deixar que o perfeccionismo o paralise. O terceiro ponto é a comparação constante. É você sempre se comparar com pessoas que estão ali, por exemplo, falando do mesmo assunto. Eu estou falando aqui do medo, da autossabotagem, no nicho de desenvolvimento pessoal. Mas existem outras pessoas que estão há muito mais tempo aqui na internet que falam do mesmo assunto. Mas olha, cada pessoa tem uma forma de falar de um determinado assunto, certo? É como eu leio vários livros que praticamente falam da mesma coisa,
Mas só que cada autor daquele livro tem uma visão diferente sobre aquele determinado assunto, tem uma forma diferente de ensinar, né? Então, quando você começa a se comparar, você paralisa. Porque você faz, fulano é melhor do que eu. Quem sou eu para falar sobre esse assunto se fulano ali fala melhor, sabe? Mas hoje fulano é grande, mas ela também começou pequena, né? E é muito perigoso quando você entra nesse estágio de comparação, porque você realmente acaba paralisando, você fica paralisada. Você não consegue dar um passo à frente, porque você sempre vai, mas, por que eu vou falar, né, desse assunto, se aquela pessoa ali fala melhor do que eu não sou capaz, você já começa a achar que não é capaz de fazer essa coisa que você quer, porque você está se comparando com aquela outra pessoa. Então, muito cuidado com esse terceiro ponto. Ponto 4. O ponto 4 da autossabotagem, que é a síndrome da impostora. É você achar que não é bom o suficiente para falar ou fazer alguma coisa, mesmo você sendo, mas você bota na sua cabeça que você não é. Aí vem a questão da comparação e tal, né? Quem sou eu para gravar um vídeo, para gravar uma aula falando sobre esse assunto? Quem sou eu para abrir uma padaria? Entende? Você, mesmo você tendo as suas capacidades, mas você começa a acreditar que você não tem. E pasme, se você colocar na sua mente que você não pode, realmente, você não vai poder. Aquela motivação que tu estás esperando para fazer aquela determinada coisa, ela não vai. Por quê? Se você está botando, né, na sua cabeça que você não pode fazer aquilo, os caminhos não se abrem. Não se abrem. E tudo, gente, é energia. Tudo é energia. Eu, por um tempo, eu era assim. Eu não queria gravar um vídeo. Por quê? Eu mesmo já me julgava. Mas se eu sei muito bem quem eu sou, o que eu tenho para entregar, né, eu não sou nenhuma mentira, por que eu não vou fazer? Cada pessoa ela tem uma forma de falar, né, sobre um determinado assunto. Então, eu também sou capaz de fazer. Então, eu vou fazer. Né? Eu só tenho 20 minutos. Eu vou fazer. Eu sou capaz de fazer isso. Entende? É basicamente isso. A quinta forma mais comum da autossabotagem é a pressão excessiva. A autocobrança. Você se cobra tanto ao ponto de pressionar todos os seus dias que você acaba travando. Por quê? Em 2024, quando eu iniciei aqui no digital, eu me cobrava demais. Eu focava tanto no resultado, que enquanto esse resultado não vinha, eu achava que a culpa era minha. Então, eu nem conseguia ir adiante com os meus planos, então eu entrava naquele ciclo de começar e não terminar. Eu achava que o problema era eu, que eu não era capaz de realizar aquela determinada atividade, e eu começava a me pressionar. E aquilo começou a me dar ansiedade, né? E eu não faria isso com ninguém, mas eu estava fazendo comigo. Começou a me dar ansiedade. Eu vi a hora de eu entrar num burnout, né? Então, o que é que eu fiz? Parei, respirei, para poder eu saber aonde eu queria chegar. E a gente tem essa tendência, tá? A fazer isso conosco mesmos. Isso é muito perigoso, porque nem com um estranho ou com um funcionário nosso, digamos assim, a gente não faria. Mas com a gente tem essa tendência a fazer. Então, muito cuidado. É muito importante a gente saber o porquê que a gente se sabota. E sabe qual é a raiz da autossabotagem? O medo. O medo do julgamento, o medo do fracasso, o medo de não ser capaz, o medo de dar certo e você não conseguir sustentar o sucesso. Vocês acreditam? Pois é. O medo do julgamento. O que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão achar. Mas olha, se você fizer, as pessoas vão falar. Se você não fizer, elas vão falar do mesmo jeito. E que tal a gente deixar eles falarem enquanto a gente está construindo a vida que a gente quer? Acho isso muito mais inteligente. Concorda? Pois é. O medo do fracasso. Muitas pessoas evitam fazer aquilo que querem, dar um passo grandioso com medo do fracasso. Mas entenda, o fracasso, ele só vai ser fracasso se você o aceitar. Mas se você tirar a lição daquilo ali, eu fracassei nisso aqui, mas o que é que eu aprendi com isso? O que é que eu posso fazer para chegar no meu objetivo, né?
Eu tenho um objetivo, melhorar a minha vida. Mas se na metade desse caminho, desse meu plano, algo der errado, eu vou sentir, eu fracassei. Não, foi uma derrota temporária. Vamos trocar. O fracasso, ele só é fracasso se você aceitar que ele é um fracasso. Mas se você aceitar ele como uma derrota temporária, você vai arregaçar suas mangas, vai traçar um novo plano para chegar naquele seu objetivo. Porque, olha, os grandes nomes como Thomas Edison e tantos outros fracassaram. Mas sabe o que fizeram eles chegar no objetivo deles? Eles não desistirem. Mesmo com medo, eles foram. E isso é o que separa quem chega no objetivo final e de quem realmente está fadado ali ao fracasso, que fica ali paralisado. Porque imagina, você é capaz, você pode. Aí você fecha os olhos e pensa, se eu não tivesse medo, aonde eu chegaria? Aonde eu estaria? Com quem eu estaria? Sabe? O teu cérebro, ele vai tentar te paralisar de alguma forma. Quando ele percebe que aquele teu plano, aquele teu sonho vai te tirar da zona de conforto e ali pode te deixar em perigo, ele vai tentar te paralisar. Então ele começa a criar o pensamento do medo. Será que isso vai dar certo? O que é que as pessoas vão pensar? E isso é uma forma dele te proteger. Embora o conhecido seja desconfortável, como eu já falei anteriormente. Mesmo que o conhecido seja falta de dinheiro, falta de tempo, você viver presa. É o conhecido, ele já está na zona de conforto. Mas pense, você é capaz. Você é capaz de construir a vida que você quer. E é grandioso quando você se compromete com os teus sonhos, mete a cara e vai lá e faz. E mostra, não, eu vou agir mesmo com medo, porque eu quero mudar minha vida, eu quero isso, eu quero me mudar de país, eu quero aprender a trabalhar com a internet. Eu quero e eu vou fazer. Formas de você sair desse ciclo da autossabotagem. E o primeiro passo é você parar de se criticar. Você precisa parar de pegar tão pesado com você, principalmente quando alguma coisa sai ali de uma forma inesperada, percebe? Algo fugiu do teu controle, você quis fazer algo grandioso, mas algo deu errado. Por quê? O cérebro entende o ataque como uma ameaça. Algo deu errado no seu plano e você começa, eu sou um fracasso, a culpa não é minha, eu não sou capaz, eu não sou boa para fazer isso, né? E o que é que vai acontecer? Você vai ter aquele sentimento contrário, vai vir pensamentos destrutivos, vai vir sentimentos que não vão te ajudar e o resultado é que você não vai ter resultado nenhum. E aquele objetivo que você quer alcançar, ele vai ali se tornar impossível, né? Vamos dizer assim. Inalcançável, pronto. Entenda, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram o resultado. Então, se você ficar pensando negativo contra você mesmo, fazendo essa pressão, você vai ter pensamentos destrutivos, sentimentos negativos, você não vai ter ação, porque a única ação que você vai ter é de ficar aonde está, na inércia. E por último, você não vai ter resultado algum. É assim, gente, a fórmula é essa. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ação e a ação gera o resultado. Entende? Pois é. E aí, se você se autocritica, o seu cérebro automaticamente ele vai tentar te paralisar. E aquela mudança de vida que você estima não vai acontecer. Porque você não pega leve com você mesma, né? Nem com outra pessoa você não faria, mas com você faz. É importante que a gente se autoanalise, ok? Mas não fazer isso com pressão. Porque quando você se pressiona demais porque você quer aquilo perfeito, porque aquilo saiu errado, porque a culpa foi sua, você vai paralisar. E o segundo passo é, haja com medo mesmo. Não espere ter coragem para agir, gente. Haja com medo. Como eu falei no início do vídeo, quando eu eu comecei a gravar os meus primeiros vídeos para a rede vizinha, eu tava super nervosa, gente. Eu chego a fazer assim, ó, eu tremia, era algo assim,
Nossa, meu Deus, né? Ai, eu não vou conseguir. E eu tava nesse ciclo de botar pressão em mim. Ah, esse vídeo não ficou bom. Gravei 200 vezes, tá? Pra poder acertar um. E mesmo assim, eu vou fazer. Depois que eu fiz esses primeiros vídeos, o restante, e esse inclusive que eu tô aqui gravando pra vocês, esse conteúdo eu já tô gravando de uma forma natural, sabe? Mas eu precisei dar o primeiro passo. Eu agi mesmo com medo, porque medo, gente, a gente sempre vai ter, sabe? E a gente precisa agir independente do medo. Porque se a gente for deixar o medo tomar conta, a gente não sai do lugar. Então, você precisa agir mesmo com medo. Quando você der o primeiro passo, você vai ter clareza, você vai ganhar confiança, você vai ter ali a disciplina para fazer, mesmo quando você não estiver motivado, porque você sabe que você tem que fazer, que você precisa fazer. Terceiro passo, você vai criar a sua identidade. Você não vai somente focar, eu quero ganhar dinheiro. Não. Você vai se preocupar em criar a sua identidade. Você vai ser uma mulher disciplinada, sabe? Você vai ser uma... Sabe por quê? Vou falar isso de uma forma mais simples. Dinheiro, gente, é consequência. O dinheiro vai ser consequência. A princípio, você tem que focar em formar o caráter que sustenta as bênçãos que você vai receber, sabe? Então, você não pode focar só no resultado. Você vai focar ali no processo, você vai viver no processo, você vai fazendo as coisas, você vai ali criando a identidade que sustenta a bênção que você quer, a mudança de vida que você quer. Ah, eu quero ser um grande nome na internet. Mas você não vai focar nisso, você vai focar no agora, no começar, no fazer os vídeos, né? Você vai galgando ali, ah, eu quero ganhar dinheiro. O dinheiro vai vir, mas se você ficar focando só no dinheiro, esqueça, tá? Então, vamos por partes. E passo 4, pare de esperar motivação. Como eu falei, a motivação não vem. E ela vem quando você começar a agir. A motivação ela não vem do nada, ela vem com os passos diários. Todo dia você fazendo aquilo que você tem que fazer, a motivação vai vir, certo? E é assim, olha, a disciplina gera confiança, a confiança gera o resultado e o resultado é que vai gerar a sua motivação. Quando você começa a colher os frutos é que a motivação vem. Mas até que essa motivação venha, você precisa ter disciplina. Você, para adquirir a confiança, né, que é como eu falei, eu dei o primeiro passo. E eu ganhei confiança em mim. O resultado, ele vai vir, sabe? Ele vai vir. E eu estou fazendo mesmo sem motivação. Mas eu estou fazendo aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Se eu me comprometi, se eu quero aquela mudança de vida, eu tenho que fazer. Independente se eu estou motivada, se eu estou animada. Não, eu só simplesmente tenho que fazer. Como você vai criar a vida que você quer? Você vai se fazer as 3 perguntas. O que você faria se você não tivesse medo? Aonde você estaria? E com quem você estaria? Me responda aqui nos comentários. E qual é o menor passo que você pode dar hoje no seu objetivo? E uma coisa importante que eu acredito que eu não falei. Para você também sair desse ciclo da autossabotagem, tenha um propósito definido. Porque os grandes nomes, eles sabiam aonde eles queriam chegar. E quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, fica muito mais fácil a gente ter clareza e gerar a ação, sabe? Quando eu não sabia basicamente o que eu queria da minha vida, eu me sabotava demais. Mas hoje eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu quero para minha vida. Então eu tenho o pensamento que me gera o sentimento, que me gera a ação que vai me trazer o resultado. Mas se eu for ficar só esperando o resultado, eu vou ficar travada, sabe? Então, não espera a motivação, tá? E se pergunte. E outra, essas perguntas para você fazer,
não é daqui a um ano. O que você faria hoje, se você não tivesse medo? O que você faria hoje? Com quem você estaria, sabe? E o que você faria? Onde você estaria, na verdade, se você não tivesse medo? E eu quero saber hoje, não é daqui a um ano. Daqui a um ano, com certeza, se você começar a agir hoje, você vai estar em outras águas. Isso é fato. Mas vamos focar no hoje. O que hoje você pode fazer para alcançar o seu objetivo? E se esse vídeo falou com você, comenta aqui, eu escolho agir. E eu trarei mais conteúdos como esse para te ajudar a sair do ciclo da procrastinação, a vencer o medo, a sair do ciclo da autossabotagem, porque eu quero ver você decolando, tá bem? Esse é um compromisso que eu faço, porque eu já estive no seu lugar, eu tinha medo da câmera, eu tinha medo de fazer as coisas, mas eu fui com medo mesmo. Isso eu falo, gente, não é somente para começar aqui na internet, embora hoje a internet seja um meio de você mudar a sua vida, tá? Mas isso é em tudo na nossa vida, porque o medo ele não só paralisa de você gravar um vídeo, mas é tudo, tudo. Você quer mudar de emprego, você não envia um currículo. Você quer gravar conteúdo aqui na internet? Você quer gravar conteúdo aqui na internet, mas você quer tudo muito perfeito e com tudo você não faz, né? Então, você quer mudar de país, mas você adia, como eu já falei anteriormente. Então, assim, vamos sair desse ciclo do medo, vamos vencer e vamos para cima. E eu estou aqui como a sua mentora para te guiar nesse processo. E eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu fiz com muito amor, tá? Os próximos vídeos eu vou estar aí trazendo mais conteúdos como esse. E se você já gostou, curte, comenta e compartilha com quem você sabe que precisa dessa aula, tá? E seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você estar recebendo os conteúdos assim que for postado. Um beijo, bye bye!